Boa tarde, você que me escuta, você meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme poder estar aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu gostaria aqui nesse momento de deixar aqui uma reflexão para cada um de vocês, para que vocês possam entender qual é o grande planejar de Deus, qual é a realidade, da sua vida em Cristo. No livro de Colossenses, eu meditando ali, capítulo 3, versículo 1 ao 4, é uma palavra que muitos conhecem, mas eu gostaria de poder dividir com cada um essa mensagem, porque eu acredito que a cada dia ela se renova. Então a palavra de Deus diz assim, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4, ele diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha que tremendo, irmãos. Então, meditando, eu acabei num pensar assim, o que é uma vida real com Cristo? Para que nos possa ser tornados menos desejosos das coisas terrenas. A palavra que veio em mim foi a palavra procure. Quando ele fala em procurar, nós devemos procurar as coisas do alto com mais determinação do que quando um pai de família desempregado procura um emprego para manter a sua família ali alimentada, no conforto. Mas o interessante, irmãos, maior de tudo, deve ser nas coisas do alto. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que escreve assim: a verdadeira conversão ela pode ser percebida e pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Não produzimos e não podemos reduzir o sacrifício de Cristo em apenas 3 horas por semana. Claro, eu sei que é muito difícil o tempo, muitos trabalham, muitos têm ali seu tempo com uma família, a sua vida particular. Mas qual tem sido o tempo que você tem buscado a Deus? É só nos cultos de domingo? É só você que vai em outra denominação? Para pensar. Então, quando nós dividimos a palavra de Deus em 2 esferas, que eu costumo dizer sagrada e secular, nós precisamos saber qual das duas tem pesado mais. Não existe dia especial nem lugar especial. Não temos roupas especiais, não tem pessoas especiais. Então podemos dizer que é algo somente momentâneo. Então apague da sua mente esse entendimento que você é mais um, que você só está ali para fazer o que tem que ser feito. E na esfera secular, as pessoas elas têm a falsa ideia, irmãos, que não interessa como o homem se comporta. Eu vou dar aqui um exemplo muito clássico. Como eu trato a minha família, minha esposa, como me comporto no trabalho, como trato os meus vizinhos. Você não precisa estar ali íntimo, como eu sempre digo, mas você precisa ter respeito, da mesma forma que eles vão te respeitar. Então, na esfera sagrada, eu me comporto bem, sou carismático, sou evangelista, defendo a palavra porque é sagrada e sirvo na igreja. Esse é um ponto do dia a dia de muitos. Mas não existe nenhuma área da sociedade, irmãos, ao qual Deus não queira manifestar a sua vontade, os valores do seu reino, a sua glória. Hoje em dia, irmãos, as pessoas querem Jesus e mais alguma coisa. Só Jesus não é o suficiente para eles e para elas. Batalham todos os dias e toda hora para conquistar coisas. Esquecem da família, da esposa, do filho, dos filhos. Esquecem de amar,
de viver de forma que a glória de Deus ela faça-se completa na sua vida. Para muitos cristãos hoje em dia, um bom emprego está em primeiro lugar e Jesus é sempre em segundo lugar, é o secundário, como eu disse aqui no começo. Não se preocupam como as pessoas ao seu redor estão, mas só depois que a vida está toda bagunçada, e depois de procurar as coisas terrenas e não encontrar, somente depois de estar passando por problemas no casamento, na sua vida financeira, em todos os aspectos, alguns com os filhos nas drogas, não sabem o que fazer, com o esposo no adultério. E qual vão todos esses altos na sua vida? Como você tem buscado a Deus no alto da sua paixão com Cristo? Muitas vezes você diz que tem tido isso. Então não devemos, irmãos, agir assim. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então eu falo para você que me ouve, você que tem buscado a Deus. Quando cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura. Ele nos transporta para os lugares celestiais, onde está assentado à destra de Deus. Então a vida real com Cristo, irmãos, nos permitirá viver integralmente na sua presença. Então mantenham o pensamento. Não só procurem, mas mantenham o fogo aceso. A missão da igreja hoje, ela deriva a missão de Deus sobre a sua vida. A missão da igreja é servir a missão de Deus na sua vida. Não precisamos inventar algo novo. Procurem as coisas que são do alto. João 5, 19 ao 20, ele vai dizer assim: o filho não faz nada de si mesmo. O filho faz o que o pai está fazendo. E ele diz: eu me submeto à missão do pai. Então devemos nos envolver apenas no que o pai está envolvido, no propósito do pai. E a capacidade de decidirmos o que é pai e o que ele está fazendo é através do relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, que vocês vão procurar nas coisas que são do alto. A igreja de hoje, que somos nós, deve discernir o que Deus está fazendo, no qual é o seu grande propósito. Então a realidade da vida de um cristão é esmagar o nosso eu todos os dias. Queridos que me ouvem, o homem espiritual, ele tem uma vida de excelência, ele tem uma vida diante da coisa do Senhor, ele pensa como se Cristo pensasse. Então, eu te faço a pergunta: vocês já morreram para este mundo? Não há lugar para estrelismo. Então a primeira cadeira, palcos, vitrines, essas coisas são desejos carnais. São para te tentar completar na sua alegria terrena aqui nessa terra. E Cristo é quem nos completa. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E nada nele que possa estar tão distante das nossas vidas. Então, as fontes de vida nos quais nos alegramos vêm somente dele. Então, afinal, nós já morremos diante de muitas coisas que estamos fazendo? Então, o anonimato é o desejo, pois quem aparece é Cristo. Quando alguém olha para você e não o vê, quem vê você é Cristo, pois você está escondido nele. Ele é quem é glorificado. Então precisamos entendermos de uma forma por todas que o Evangelho não precisa de nós. Nós que precisamos do Evangelho. Então, irmãos, no início desse capítulo, Paulo explica como deveríamos viver como cristãos. Agora devemos viver preparados para a vinda de Cristo. Em declaração do Dr. Russell Shedd, não haverá razão alguma para procurar outra fonte sem os meios para o suprimento da sua vida cristã.
como encorajavam os hereges gnósticos antigamente. Em Cristo que está escondido todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. E você que tem buscado a Deus, viver em uma cultura diferente, os livros bíblicos foram escritos para durante e a respeito de períodos específicos da história. Mas, porém, as qualidades de Jesus devem estar presentes nos cristãos e na igreja de hoje, em você e em mim. Então, você precisa renunciar. O que custa renunciar? No livro de Jonas, vai se encontrar no Antigo Testamento o profeta que foi enviado para pregar a palavra de Nínive. Em Nínive, uma cidade na qual era muito perigosa, violenta, cheio de pecado. Então o Senhor nos convoca para cumprir a sua palavra em todo o mundo. Então, quando nós paramos para ministrar a palavra do Evangelho para as pessoas, precisamos de uma transformação completa. Nós somos o primeiro alvo para demonstrar para as pessoas a vida. Alguns irão receber uma visão acerca do chamado mais específico, outros irão se recusar primeiro, e assim como o profeta Jeremias. Então, contudo, nós não precisamos de um sinal, nem uma nuvem, nem imposição de mãos. Precisamos manifestar a palavra do Senhor em todo o tempo. Não podemos passar todo o tempo sendo ovelhas, precisamos avançar. Precisamos acreditar, precisamos crescer. Então Jonas, a palavra de Deus vai falar que ele foge da presença do Senhor. Muitas vezes você tem fugido da presença do Senhor. Então Deus tinha um propósito de bênção para Nínive, e por causa da decisão de Jonas, ele precisou ser discipulado novamente e disciplinado. Então Jonas fugiu de sua missão, e muitas vezes agimos como o profeta. Mas a palavra nos lembra em Salmos 139, diz assim: para onde poderíamos escapar da presença do Senhor? Na cidade de Tarsis não haveria nada. Então ele tomou o caminho oposto de onde o Senhor ordenou. Então parecia que estava tudo certo, mas facilitadamente não significa que estamos dentro da vontade do Senhor. Precisamos renunciar ao que nos custa. Mais do que canções, precisamos amar a palavra do Senhor, para que possamos dar fruto. O nosso chamado é pessoal, intransferível, incontestável. No capítulo 4, ele vai relatar por quê. Porque ele não foi em Jonas. Ele foi sendo egoísta, conhecia a bondade do Senhor e sabia que Deus perdoaria aquele da cidade pecaminosa. É necessário destruirmos as fontes pecaminosas do nosso coração. Todos os dias é preciso negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então aprendemos sobre a renúncia. Quando o discípulo, depois de uma grande pesca, deixa tudo e decide seguir a Jesus. Largar o barco vazio não teria sido renúncia, pois ela é o que nos custa. Às vezes, irmãos, precisamos ir para esse lugar de aperto, para não perdermos a conexão com o Pai. E a sua comunhão é a oração. Então Jonas entendeu e ofereceu e obedeceu e proclamou por 3 dias sobre o Evangelho, mesmo sendo uma cidade ímpia, e ainda era objeto da sua preocupação de Deus. Então você tem colocado como barreiras onde Deus te chamou. Qual é a sua Nínive? Quais as renúncias você precisa fazer? Quem é a nossa oração que seja de renúncia? Qual tem sido a sua oração? Pedindo que Deus sonde os nossos corações para fazer parte da história de Cristo, dando tudo o que temos e o que somos para manifestarmos sua glória. Então, irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar aqui para você nessa tarde. Você que me escuta, você que tem estado aqui, muitas vezes tem acompanhado. Então, hoje é dia de domingo e eu gostaria aqui de deixar essa reflexão para você, né? Então, precisamos aprender essa palavra. O que te custa a renúncia? Qual é a renúncia que vai te custar alguma coisa? Então pense nisso. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer a grande obra.
em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente pelo que o Senhor tem representado. Que o amor de Cristo seja sobre a sua vida em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na presença do Senhor. E até o próximo sermão e reflexão da parte do Senhor.